Comandantes israelenses foram implantados em toda Gaza enquanto o bombardeio continua. Todos os olhares estão voltados para Israel e com a respiração presa, enquanto os eventos que se desenrolam prendem a atenção do mundo inteiro. O caos, a discordância, a rigidez entre muçulmanos e judeus em relação aos verdadeiros proprietários do Monte do Templo apontam para a possibilidade de que a profecia do fim dos tempos esteja se cumprindo. As profecias messiânicas realmente se cumprirão em nosso tempo? Ou isso é apenas o começo de muitas outras coisas aterrorizantes que virão? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Para algumas pessoas, as profecias bíblicas ainda estão acontecendo. Elas não veem isso como algo que aconteceu de uma vez por todas. Em vez disso, acreditam que algumas dessas profecias foram apenas parcialmente cumpridas no passado, e o restante ainda está se desenrolando bem diante de nossos olhos. Vamos descobrir o quão verdadeiro isso é, considerando algumas profecias bíblicas. Se você mergulhar no Antigo Testamento, especialmente em livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, encontrará essas profecias por toda parte. Eles falam sobre coisas como a restauração de Israel, o retorno do povo judeu à sua terra natal, a reconstrução de Jerusalém e todo esse negócio do reino messiânico. É como se estivessem prevendo o que acontecerá no futuro. Quando Salomão se tornou rei, ele precisava construir um lugar permanente para as pessoas adorarem Yahvé. Sem perder tempo, Salomão reuniu uma série de materiais para construir o templo, como grandes quantidades de ouro, prata, bronze, cedro e trabalhadores qualificados de diferentes lugares. E 7 anos depois, o edifício foi concluído. Infelizmente, o Templo de Salomão não durou muito, porque em 586 a.C., os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor II, vieram e destruíram tudo. Eles destruíram o templo e uma boa parte da cidade foi junto, e os israelitas foram levados para a Babilônia como cativos. Depois de algumas décadas, as coisas começaram a mudar para eles, quando Ciro o Grande, rei da Pérsia, emitiu um decreto permitindo que um grupo de israelitas retornasse a Jerusalém. Foi assim que eles partiram e conseguiram reconstruir sua cidade e o templo sob a liderança de Zorobabel. Finalmente, por volta de 515 a.C., após cerca de 4 anos de sangue, suor e lágrimas, eles terminaram o segundo templo, que foi dedicado a Yahvé em uma grande cerimônia. Foram feitos sacrifícios e houve celebrações por toda a parte. Avançando alguns séculos, Herodes o Grande entrou em cena e governou de 37 a 4 a.C. Meu amigo, ele tinha grandes planos para o segundo templo. Ele queria mostrar seu poder e fazer com que o templo parecesse luxuoso e digno de seu papel. Então ele se dedicou totalmente às renovações. No entanto, apesar de todas essas melhorias, a tragédia atingiu mais uma vez. Em 70 d.C., os romanos, liderados por Tito, invadiram Jerusalém durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Eles cercaram a cidade e destruíram o segundo templo. Desde que o templo de Herodes foi destruído, nenhum novo templo foi reconstruído no mesmo local. Isso se deve principalmente ao fato de que, desde então, a terra de Israel tem sido governada por diferentes impérios, cada um com suas políticas e restrições, dificultando a reconstrução do templo. Após a destruição do templo de Herodes, o judaísmo mudou. O foco se voltou para a oração e o estudo, em vez de adoração centralizada em um templo físico. Como resultado, o judaísmo rabínico se tornou a principal forma de prática religiosa, com as sinagogas servindo como centros comunitários em vez de templos. No entanto, alguns segmentos da sociedade israelense desejam reconstruir um terceiro templo no mesmo local. Mas não sabemos o quão possível isso será, considerando que eles enfrentam oposição de vários grupos, especialmente organizações islâmicas. As dinâmicas de poder na região levaram à construção de importantes estruturas islâmicas, como o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Qualquer tentativa de alterar ou reconstruir um templo judaico naquele local, sem dúvida, causaria alvoroço e conflitos generalizados. Apesar dos desafios, a reconstrução do terceiro templo é considerada fundamental para o cumprimento das profecias bíblicas e a chegada da era messiânica. No entanto, se essa profecia se concretizará ou não, ainda é incerto. Quais são os casos em que as profecias bíblicas se cumpriram? Encontramos evidências de que as profecias bíblicas se concretizam quando olhamos para os registros e eventos passados.
Veja Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 e 22, por exemplo. Fala sobre como Deus trará os israelitas de volta à sua terra. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Estado moderno de Israel foi formado em 1948. É como uma nação nascendo em um único dia. Exatamente como Isaías, capítulo 66, versículos de 8 a 14, pergunta. Depois, a profecia sobre guerras e rumores de guerras em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. O próprio Jesus disse que todos esses conflitos aconteceriam, mas não seria o fim. Se formos levar isso ao pé da letra, tivemos 2 guerras mundiais e inúmeros outros conflitos militares desde então. Algumas pessoas veem isso como cumprimento contínuo dessa profecia. E não podemos esquecer da profecia de desastres naturais em Lucas capítulo 21, versículo 11, que fala sobre terremotos, fomes e pestilências acontecendo em toda a parte. Olhando ao redor, podemos confirmar que tivemos alguns grandes desastres naturais recentemente. Com base em todos esses cumprimentos, os judeus estão convencidos de que o fim está próximo. No entanto, eles entendem que não podem simplesmente ficar esperando que o monte do templo se torne disponível ou que os problemas em torno dele sejam resolvidos. Em vez disso, tomaram a iniciativa de fazer preparativos enquanto esperam. Para facilitar esses preparativos, estabeleceram uma instituição chamada Sinédrio. Essa instituição é responsável por supervisionar e gerenciar os arranjos necessários. Que esforços têm sido feitos para a reconstrução do terceiro templo? O Sinédrio está adquirindo itens para o serviço do templo. Eles estão tomando todas as medidas necessárias para restabelecer no futuro. Para alcançar isso, estão trabalhando em muitos projetos, incluindo a floresta do templo bíblico. Essa floresta é crucial para atender às necessidades agrícolas do terceiro templo. Segundo o rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio, o templo não se trata apenas de sacrifícios animais e sangue. Trata-se também da conexão entre a terra e o divino. Ele disse: veja, quando as pessoas pensam em sacrifício, geralmente pensam em animais. A maioria vinha de plantas cultivadas em Israel. Além disso, o Sinédrio estabeleceu uma instituição para pessoas que serviriam como sacerdotes no templo e começou a fabricar réplicas dos materiais antigos do templo, alguns dos quais estão em exibição. Tudo isso parecia um pouco fácil de conseguir, exceto pela novilha vermelha, uma das coisas importantes necessárias no terceiro templo. Fazendo referência ao livro de Números, capítulo 19, versículos de 2 a 10, Deus ordena a Moisés e Arão que instruam os israelitas a trazerem uma novilha vermelha e que nunca tenha sido usada para o trabalho. Essa novilha é então levada para fora do acampamento e abatida por um sacerdote. O sacerdote asperge seu sangue 7 vezes em direção à frente do tabernáculo. Mas isso não é o fim. Após o abate, a novilha, a madeira de cedro, o hisopo e o material escarlate são queimados. As cinzas são coletadas e armazenadas em um lugar limpo fora do acampamento. Essas cinzas têm um papel importante nos futuros rituais de purificação. Quando surge a necessidade, as cinzas são misturadas com água, criando uma solução usada para a purificação. Essa solução é usada para limpar aqueles que entraram em contato com o cadáver e se tornaram ritualmente impuros. Por que esses requisitos são tão importantes? Bem, eles têm significados simbólicos e ritualísticos profundos. Nas práticas religiosas antigas, a cor vermelha da novilha estava frequentemente ligada ao sangue e ao sacrifício. Seu estado sem defeitos representa a pureza e é uma poderosa metáfora para a limpeza da impureza. É uma maneira de se renovarem espiritualmente e se tornarem ritualmente puros novamente. Algumas pessoas interpretam os rituais envolvendo a novilha vermelha na Bíblia hebraica como representações simbólicas precoces do sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados. Primeiro, eles associam a impecabilidade da novilha a Jesus, frequentemente chamado de Cordeiro Impecável de Deus, cujo sacrifício tinha como objetivo redimir a humanidade. Agora vamos voltar ao ritual descrito em Números 19. A novilha vermelha era abatida fora do acampamento, assim como Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. O sangue da novilha vermelha era então aspergido por um sacerdote no tabernáculo 7 vezes, representando purificação e expiação. Esse ato de aspergir o sangue tem semelhanças com o sacrifício de Jesus na cruz, onde o seu sangue foi derramado para trazer o perdão dos nossos pecados. Essa interpretação cristã precoce dos rituais da novilha vermelha, como representações simbólicas do sacrifício de Jesus, pode ser encontrada em vários textos do Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Hebreus, o autor faz um paralelo entre o sacrifício da novilha vermelha e o sacrifício de Jesus na cruz.
Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14 diz: Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, as perdidas sobre os cerimonialmente impuros, os santificam, de modo que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma impecável a Deus, purificará nossas consciências dos atos que levam à morte, para que possamos servir ao Deus vivo. Assim, de acordo com essa interpretação, os rituais envolvendo a novilha vermelha na Bíblia hebraica servem como um prenúncio simbólico do sacrifício final de Jesus para a expiação dos pecados. Após esperarem e tentarem diferentes inovações tecnológicas para fornecer a novilha que falharam, os judeus obtiveram respostas às suas orações e um sinal de que a profecia do fim dos tempos está muito próxima de se cumprir, quando essa novilha vermelha, que parecia muito difícil de obter, foi enviada a eles por um cristão devoto. Uma cerimônia foi realizada no aeroporto Ben Gurion para marcar esse evento significativo com a presença de dignitários judeus. Ao chegarem, os bezerros foram levados para Haifa. Nessa cidade costeira, eles foram mantidos para passar por um período de quarentena de pelo menos 7 dias, conforme exigido pela autoridade veterinária de Israel. Assim que a quarentena terminou, foram liberados para 2 locais diferentes em Israel. Um foi tornado acessível ao público, enquanto o outro permanece não revelado. Você pode estar se perguntando por que eles estão sendo divididos em 2 lugares separados. Bem, isso pode ser uma medida de precaução para garantir a segurança e a integridade da novilha vermelha. O templo e seus rituais têm uma importância tremenda para o povo judeu, e qualquer interrupção ou profanação seria considerado uma ofensa grave. Manter um local não revelado reduz o risco de influências externas que possam comprometer a santidade da novilha vermelha e seu papel nos rituais de purificação. Nesses locais, as novilhas serão bem cuidadas, recebendo a nutrição e atenção adequadas até atingirem o 3º ano. É durante esse tempo que serão abatidas e seus restos transformados em cinzas como parte do processo de purificação. Como parte dos preparativos judaicos para a futura reconstrução do 3º templo e o cumprimento da profecia, um festival significativo chamado Sukkot foi recentemente celebrado. É um festival judaico especial que comemora a jornada dos israelitas pelo deserto após saírem do Egito. Também é chamada de Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. Além disso, é um dos 3 grandes festivais de peregrinação no judaísmo, ao lado da Páscoa e do Shavu. Um dos rituais significativos observados durante o Sukkot é a cerimônia de libação da água, também conhecida como Simchat Beit HaShuva. Essa prática antiga envolve derramar água sobre o altar no templo em Jerusalém. Tem raízes históricas profundas e era central na celebração de Sukkot durante os tempos bíblicos. Na era do Segundo Templo, uma grande multidão se reunia ao amanhecer de cada dia de Sukkot para testemunhar essa cerimônia. Os sacerdotes desciam até a fonte de Siloé, situada fora das muralhas de Jerusalém. Eles coletavam água dessa fonte em um frasco de ouro e retornavam ao templo através de um portão designado conhecido como Portão das Águas. Quando os sacerdotes chegavam ao Portão das Águas, o som de um chofar, um chifre de carneiro, ressoava, sinalizando o início de uma procissão jubilosa. Acompanhados por músicos tocando vários instrumentos e cantando hinos de louvor, os sacerdotes seguiam para o templo enquanto a multidão agitava ramos de salgueira em uníssono. Ao entrarem no templo, um sacerdote derramava um vaso de prata cheio de vinho em uma tigela separada no altar, enquanto outro sacerdote derramava a água do frasco de ouro em uma tigela diferente. Assim como nos tempos antigos, essa cerimônia de despertar espiritual ocorreu recentemente com a participação de muitos líderes judeus, músicos e outros fiéis judeus ortodoxos, e foi realizada exatamente como costumava ser nos dias bíblicos. No entanto, a atmosfera tomou um rumo preocupante quando mais de 800 colonos israelenses, acompanhados por forças israelenses, entraram à força no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental. A partir desses relatos, pode-se ver que muitas dessas profecias bíblicas foram cumpridas, exceto uma, o Armagedon. Será que a profecia do fim dos tempos se cumprirá? Para entender o que Armagedon significa no contexto bíblico, voltamos ao livro do Apocalipse, que diz: "E os reuniu no lugar que em hebraico se chama Armagedon." Armagedon é mencionado como lugar de reunião para exércitos durante os tempos do fim. De acordo com o livro do Apocalipse, Armagedon é descrito como um evento crucial, onde as nações se reúnem para guerrear contra Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, 21,
Jesus Cristo é descrito como retornando à Terra como um guerreiro conquistador, liderando um exército de anjos. Ele derrota as forças do mal e estabelece seu reino. A Batalha do Armagedon representa o conflito final entre Satanás e seus seguidores e a intervenção de Deus para trazer julgamento e justiça. Simboliza a vitória final da retidão sobre a maldade e a culminação do plano de Deus para a redenção da humanidade. O termo vem do hebraico Ar-Megido, que significa Monte Megido. Megido era uma antiga cidade na atual Israel, conhecida por sua importância histórica como um campo de batalha estratégico. A menção do Armagedon em Apocalipse aproveita esse contexto histórico para simbolizar a batalha significativa entre o bem e o mal. Embora a Batalha do Armagedon deva acontecer após a construção do terceiro templo, há um pouco de preocupação, porque olhando para a situação, há muitas crises acontecendo na Cidade Santa. E com o ressurgimento e a severidade das crises entre muçulmanos e judeus pela posse do Monte do Templo, não podemos deixar de nos perguntar se essa crise é o que levará à Batalha do Armagedon, ou se há outra crise. Seja qual for o caso, nossa oração é que a vontade de Deus seja feita. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e continue assistindo os nossos conteúdos aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.